Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e meu levantar. Pra onde eu irei do teu Espírito? E pra onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais a ti. Noite brilha como dia, se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor. Oh Pai, te louvarei, tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque de um modo maravilhoso tu me formaste. Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo a mais um estudo bíblico virtual. Há algumas semanas estamos estudando o livro de Juízes e hoje queremos prosseguir e possivelmente encerrar o estudo deste livro, para mim, muito empolgante da Bíblia, embora reflita um tempo de depressão espiritual na história do povo de Israel. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que nos dás de estudar a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, e penetra, Senhor, até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Traz à luz tudo aquilo
que há em nós, que precisa ser removido, e ensina-nos a tua verdade, ajuda-nos a praticá-la, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pegue sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de Juízes e vamos ao estudo da palavra. Alguns estudiosos consideram que o livro de Juízes foi escrito, pelo menos em parte, para demonstrar como a tribo de Dan era indigna de exercer o controle sobre as demais tribos de Israel. Você, se prestar atenção no livro de Juízes, verá várias vezes referências negativas a essa tribo, inclusive sobre o personagem que vamos estudar nesta noite, que é considerado por muitos o último dos juízes, Sansão. Seria o propósito do escritor ou escritores do livro de Juízes mostrar que a tribo de Judá era uma tribo superior e assim apoiar o reinado de Davi e a supremacia da tribo de Judá sobre as demais tribos de Israel. Vamos à palavra de Deus ver o que ela diz sobre Sansão. Por muitos ele é considerado o último juiz, embora alguns estudiosos creem que Samuel também foi um juiz e ele teria sido o último. Eu, inclusive, pessoalmente concordo com essa posição, mas dentro do período coberto pelo livro de Juízes, Sansão realmente desponta como o último dos juízes. Quem foi Sansão? Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 13. Diz a Bíblia que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Conforme nós vimos na semana passada, muitas vezes o povo se afastava de Deus. E por isso o Senhor entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Os filisteus foram os piores inimigos de Israel. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: você é estéril? Apareceu a ela. Ele disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho e outra bebida fermentada e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Veja bem, ele iniciará a libertação. Isso só se concluiria com o advento do rei Davi. Bem, o que é que vemos aqui é que havia este casal que não tinha filhos e o anjo do Senhor apareceu e disse que eles teriam um filho e que este filho seria um nazireu, conforme eu já expliquei anteriormente. O nazireu é uma pessoa, pode ser homem ou mulher, consagrada a Deus, e durante o período da sua consagração não poderia comer uvas nem tomar bebidas como vinho ou qualquer derivado da uva, ok? E também, normalmente essa consagração se fazia por algum tempo, porém no caso de Sansão seria por toda a vida. E ele não podia cortar o seu cabelo, disse Deus, por ser nazireu, mas também, vamos ver depois, que o cabelo representava esta força descomunal, sobre-humana, que Deus deu a Sansão. Mas quem e como era Sansão? Sansão, embora fosse um nazireu, um homem consagrado a Deus, foi um homem cuja vida espiritual foi cheia de altos e baixos. Se você ver a vida de Sansão, estudar a vida de Sansão com cuidado, você verá que, embora ele fosse separado para Deus, e algumas vezes até fosse espiritual, muitas vezes ele se comportava de forma oposta à vida com Deus. Ele era dominado por apetites carnais. Vamos ver, por exemplo, Juízes 16, 1 a 4. 16, versículos 1 a 4. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram o povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com tranca e tudo. Postura nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Veja então que
A vida espiritual de Sansão era muito complicada. Aparentemente, em alguns momentos, ele estava no alto da montanha, na comunhão com Deus, sendo usado por Deus, e em outros momentos ele estava no vale da depressão espiritual, praticando coisas carnais totalmente contrárias à lei de Deus e à vontade de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas que vivem assim, vidas de altos e baixos, não necessariamente se envolvem com práticas carnais, como Sansão, embora haja alguns que também eu faço. Hoje mesmo estava, para tristeza minha, assistindo alguns vídeos sobre a vida de um líder espiritual no Brasil que teve um envolvimento extramarital e causou muitos problemas para si mesmo, para a sua família, para a mulher com quem ele se envolveu e para a sua igreja também. Infelizmente, essas coisas acontecem, nós todos sabemos disso. Por isso que a Bíblia diz, aquele que cuida estar em pé, cuidado, não caia. Todos estamos sujeitos a tentações. Mas há pessoas que não necessariamente se envolvem com outras mulheres ou com homens, mas que também vivem uma vida carnal, uma vida de altos e baixos. Um momento estão lá em cima, alegrando-se em Deus, regozijando-se na sua salvação, e em outros momentos estão agindo carnalmente, estão fazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus, aquilo que Deus proíbe. E esse foi o caso de Sansão, uma vida de altos e baixos, como eu disse. Ele era poderoso em força física, ele tinha aquela força descomunal que Deus lhe deu e que estava não nos seus cabelos, mas era representada pelos seus cabelos, por isso ele não podia cortar os cabelos, e vemos que mais tarde ele cedeu ao desejo de Dalila, mencionada no texto que lemos, de saber a sua força, quando na verdade ela o havia vendido aos filisteus, que acabaram derrotando-o. Muito triste essa história, muito triste. Sansão, durante a sua vida, lutou várias vezes contra os filisteus e os derrotou em várias ocasiões, mas conforme lemos, ele apenas iniciou a libertação de Israel dos filisteus. Ele não concluiu, até por causa do seu caráter, porque não era um homem firme, não era um homem constante. Tinha, inclusive, atitudes infantis. Não soube honrar o seu chamado, não soube honrar aquela posição em que Deus o colocou. Ainda assim, Deus o preservou por 20 anos como juiz, e ele fez muita coisa para o povo de Deus e pelo povo de Deus, mas ao final ele acabou derrotado. Nós conhecemos a história, quando ele se entregou aos caprichos de Dalila e revelou o segredo da sua força. Os filisteus cortaram seu cabelo, você pode ler tudo isso aí em Juízes, não é? Do capítulo 13 até o capítulo 16, aí narra a história da vida de Sansão. Não vou entrar nos detalhes, mas por revelar o segredo da sua força, ele acabou sendo derrotado pelos seus inimigos, foi cegado pelos inimigos, seu cabelo cortado, e ele foi colocado para girar uma pedra de moinho. Ali, Sansão certamente teve seu tempo de comunhão com Deus, ele se arrependeu, pediu perdão, e pediu que Deus tivesse misericórdia dele e ainda usasse de alguma maneira. Nesse meio tempo, seu cabelo cresceu um pouco, e ele começou a restabelecer a sua força, e um dia os filisteus o levam ao seu templo para honrar o seu Deus e para zombar de Sansão e também para zombar do Deus de Sansão. O texto bíblico diz que os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar, comemorando sua vitória, diziam: nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, aqui no caso as colunas do templo, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: põe-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lutavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e do alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez.
e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna, a esquerda na outra, diz que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força. O templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos, toda a família do seu pai para buscá-lo. E aqui conclui dizendo que Sansão liderou Israel durante 20 anos. Uma pergunta que este texto levanta é se Sansão se suicidou. A Bíblia não diz claramente que ele se suicidou. Embora algumas pessoas possam pensar assim, eu penso diferente. Normalmente um soldado que dá a sua vida para salvar a sua nação não é considerado um suicida. Muitas vezes soldados se veem em situações em que para defender o seu exército, para defender a sua pátria, eles sabem que terão que pagar o preço último, que é o da sua própria vida. E há muitos casos na história de soldados que se sacrificaram para salvar o seu pelotão, para salvar o seu exército, para salvar o seu país. Eu creio que aqui foi o que aconteceu com Sansão. Ele tinha consciência de que para salvar seu país ele também morreria, que para destruir seus inimigos ele teria que morrer. Tanto é que ele diz isso claramente aqui no texto. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. E depois, mais adiante, ele diz que eu morra com os filisteus. Na verdade, foi um herói nacional, pagando o preço último, o maior preço que alguém pode pagar pela salvação dos seus compatriotas. E assim, Sansão matou 3.000, pelo menos, filisteus, naquele dia. Ele matou os 3.000 que estavam nas galerias, mas ele também matou os líderes que estavam embaixo com ele, no andar térreo. Então foi uma grande vitória de Sansão, embora para ele pessoalmente foi o fim. Deus pode usar pessoas como Sansão nos dias de hoje? Sem dúvida. Sem dúvida. Todos nós somos pecadores, devemos nos lembrar disso. Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra antes de condenar Sansão. Não é? Mas isso não significa que esta é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. E também corremos riscos, como Sansão correu, ao negligenciarmos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que se negligenciarmos uma tão grande salvação, o risco é ainda maior, o risco da apostasia, não é? O risco de se afastar de Deus permanentemente. No caso de Sansão, ele, como eu disse, penso que lá no cárcere, né, enquanto estava ali rodando aquela pedra de moinho, ele teve seus momentos com Deus e ele se arrependeu. E naquele evento dos filisteus, eu estou com a tendência de chamar filisteus e fariseus, não são a mesma coisa, claro. E naquele evento dos filisteus foi a grande oportunidade que ele viu, então, de ver sua oração respondida. Isso não justifica o que Sansão fez e não justifica que qualquer um de nós viva de maneira carnal, como Sansão viveu, porque a carnalidade só nos traz derrota e pode nos afastar peremptoriamente de Deus. Com a morte de Sansão, encerra-se mais um período da história dos juízes. Período triste na história de Israel, conforme nós já vimos, em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Infelizmente, muitos vivem como Sansão e vivem como os israelitas daqueles dias. Só recorre a Deus no aperto, só recorre a Deus quando as coisas não lhes vão bem. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós vivamos em comunhão com Ele em todo o tempo. O propósito de Deus é que nós vivamos uma vida plena, aquela vida abundante que Jesus nos prometeu. E eu quero afirmar para você que essa vida existe e ela é possível se nós mantemos a nossa comunhão com o Senhor. Nós vamos ver aqui que depois da morte de Sansão, não sei se aqui está necessariamente da ordem cronológica, né? Há vários problemas que acontecem e o livro de Juízes realmente termina com aquela nota triste que já mencionamos aqui várias vezes, não é?
Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Como está a sua vida espiritual? Você está fazendo o que agrada a Deus? Ou você está fazendo o que lhe parece certo, aquilo que lhe agrada, aquilo que é do momento, aquilo que satisfaz a sua carne, que satisfaz os seus desejos? Nós somos chamados a viver pela vida do amor. Somos chamados a viver pela lei do amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus não nos chama para ser perfeitos, mas Ele nos chama para viver por essa lei, a lei do amor, os 2 maiores mandamentos. Amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, além de todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmo. Isso é muito importante, é fundamental para a nossa comunhão com Deus, e isso demonstra a nossa relação com Deus, é a maior evidência do nosso relacionamento com Deus e da nossa salvação em Cristo. Então, é muito importante que tenhamos isso em mente. Quando o livro de Juízes termina, vai começar então um novo período na história de Israel, que é o período da monarquia, antes antecedido por um hiato em que se vê o profeta Samuel, e nós vamos falar em breve sobre ele, mas ainda durante o período dos Juízes também ocorre uma história muito linda, a história de Ruth, que está inserida no próximo livro da Bíblia, o livro de Ruth, que vamos estudar na semana que vem. Deus abençoe a sua vida, seja fiel a Deus, possamos aprender lições importantes para nossas vidas deste livro de Juízes, especialmente com esses 2 personagens dos Juízes que estudamos com um pouco mais de detalhes, Gideão e Sansão. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nos dá promessas, mas ela também nos adverte do perigo que é vivermos segundo a nossa própria natureza carnal, viver segundo os nossos próprios desejos e satisfazer os desejos da carne. Que possamos, Senhor, ajudados e capacitados pelo Espírito Santo, viver, Senhor, numa esfera de comunhão contigo e que não haja lugar para essas coisas em nossas vidas. Sabemos que não estamos isentos do erro nem do pecado, mas guarda-nos e ajuda-nos a orar e vigiar, como nos ensinou o Senhor Jesus, e a tomar cuidado para que, pensando estar de pé, não venhamos a cair. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostaria de receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou quer fazer uma reconciliação com Jesus, repita comigo esta oração. Diga: Senhor Jesus, reconheço que tenho andado longe de ti e que tu morreste por mim, derramaste o teu sangue no meu lugar. Agora te peço, me perdoa todos os meus pecados e me purifica com teu sangue e me recebe na tua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, lembrando que domingo teremos o nosso culto às 5 horas da tarde, horário de Los Angeles, 9 horas da noite, horário de Brasília. E terças e quintas, nossa célula virtual e nosso estudo bíblico virtual às 7h30 da noite e 9h30 da noite. Todos eles são 9h30 da noite, 7h30 da noite, quer dizer 11h30 da noite para quem está em Brasília, ou no horário de Brasília. E lembrando que todos os nossos cultos, células, estudos bíblicos virtuais são transmitidos no Facebook e também no YouTube da Bíblia. Tem gente que não tem Facebook, pode assistir pelo YouTube e vice-versa, ou nos dois. E também estamos em vários podcasts, como no Google Podcasts, Apple Podcasts e muitos outros. Deus abençoe grandemente a sua vida. E faça um favor, também compartilhe com seus amigos, para que eles também sejam abençoados através da exposição da palavra de Deus. Pai, abençoa a todos nós, supra as necessidades de todos. Abençoa aqueles que têm pedido as nossas orações de uma maneira especial, ministrando a tua graça sobre as suas vidas, trazendo cura para os nossos irmãos que estão com Covid e com outras enfermidades, e libertando vidas e transformando vidas, e ajudando-nos a te servir com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E até domingo, se Deus quiser.
yeah.